Boa noite, turma. Boa noite novamente. Dando começo aí a nossa aula de recursos terapêuticos manuais. Dando início à nossa aula de recursos terapêuticos. A aula de hoje eu vou falar sobre massagem Shantala. É por isso que é tão curtinha. Porque assim, bem objetivo, né? A gente vai ver melhor na aula prática, colocando a mão na massa. Mas aqui eu vou falar um pouquinho como que surgiu essa técnica de massagem, quem foi o criador, como que ela iniciou no Brasil, quais são os seus objetivos, seus efeitos, tá? E lá na aula prática a gente vai pôr a mão na massa, pôr a mão nos babies, pôr a mão nos bebezinhos. Vamos lá então? O que é a Shantala? É uma técnica de massagem que utiliza de manobras de massagem com as mãos em diversas partes da superfície cutânea. O objetivo da técnica é acalmar, relaxar, descongestionar, estimular e promover o bem-estar geral para o bebê ou para a criança. A Shantala ela foi trazida do Ocidente, mais ou menos ali na década de 70, por Frederic Leboyer, que era um obstetra francês. Em viagem ao Calcutá, na Índia, ele avistou, isso é a história, né? Ele avistou uma mulher indiana, massageando ali o seu bebê, durante ali o banho, massageando ali o seu bebê. Ele ficou encantado com a técnica que era aplicada por aquela indiana, né? Ali naquela figura a gente vê essa demonstração. Ele ficou encantado pela leveza, pelo amor com que ela empregava, pela precisão, né, com aquela mãe massageando ali o seu bebê. Então ele estudou e nomeou aquela técnica com o nome de Shantala, que era o nome da mãe do bebê. No Brasil, essa técnica ela deu início através das mãos da terapeuta corporal Maria de Lourdes Silva Teixeira, conhecida como Fadinha, após o contato com esse pesquisador, Leboyer, e divulgou a prática da Shantala no Brasil. A Shantala ela é uma técnica de massagem que ela é empregada através de uma sequência específica de movimentos que vão estimular diversas áreas, diversos pontos do corpo da criança e vai assim influenciar de forma positiva os órgãos e sistemas ali da criança. Quais são os efeitos dessa técnica? A Shantala ela vai necessitar do toque do terapeuta, ou do toque da mãe, ou do toque do fisioterapeuta, que vai proporcionar uma estimulação cutânea e também, por ser uma estimulação, quando a gente fala de estimulação, a gente fala de desenvolvimento psicomotor da criança. Quando a gente toca a pele da criança, a gente está promovendo ali uma estimulação nos nervos periféricos, uma estimulação sensitiva. O toque estimula a pele, que por sua vez produz enzimas que são importantes para a síntese proteica. A síntese proteica é um mecanismo responsável pela produção de proteínas que é determinado pelo nosso DNA, e ela vai ocorrer em duas fases, chamadas de transcrição e tradução. Qual que é a importância, então, das proteínas para o nosso corpo? Elas são responsáveis pela estrutura dos nossos tecidos, pelos hormônios, pela defesa, então, sistema imune, com os anticorpos, pela contração muscular, pelas enzimas, pelo transporte de gases, pela hemoglobina e também pela função nutricional e o armazenamento. E função de armazenamento. Então, ela é multitarefas, ela é importante para o nosso organismo. Quais são os efeitos da técnica Shantala para o organismo? Quais são os efeitos dessa técnica?
Produção de substâncias que ativam a diferenciação de linfócitos T, responsáveis pela imunidade celular, diminui os níveis das catecolaminas, como a epinefrina, a norepinefrina e também o cortisol. E ela também ativa a produção de endorfinas, neurotransmissores responsáveis pelas sensações de alegria e também a sensação de bem-estar. Como consequência, a criança vai ficar mais relaxada, mais tranquila, o sono vai ficar mais calmo, mais resistente a barulhos externos, a amamentação vai ficar mais facilitada, vai diminuir a ocorrência de cólicas e também vai ampliar o vínculo aí de mãe e filho. O que a gente pode auxiliar ensinando a mãe para fazer essa técnica com o seu bebê. Então, ela vai ajudar a regularizar o sono, acalmar as emoções e fortalecer também o desenvolvimento da criança. Estudos demonstram que a Xantala, ela ajuda tanto na prevenção quanto também no tratamento de doenças gastrointestinais. Como cólica, como prisão de ventre, que é o que a criança sofre mais ali no primeiro trimestre de vida. E para o sistema nervoso dos bebês, os movimentos direcionados e delicados da Xantala, eles são recebidos para propiciar, para estimular o bem-estar daquela criança. Ela é uma técnica indiana que também pode auxiliar o bebê a ter uma melhor percepção do próprio corpo e também funciona como sendo um estimulante para o desenvolvimento psicomotor, como já foi falado. Possibilita, então, o desenvolvimento acelerado da criança, oferece um estímulo neurológico, maior progresso alimentar e motilidade gástrica associada a melhor digestão e a assimilação de alimentos, menor estresse frente a estímulos dolorosos, cicatrização mais rápida de feridas, fortes efeitos analgésicos, além de aumentar os padrões de descanso e também de sono. Especialistas recomendam que a massagem ela seja aplicada quando os bebês ou as crianças completarem o primeiro mês de vida, que é o ideal, né? Ao completar ali o primeiro mês de vida. Porque com essa idade, a criança ela tem uma maior maturidade da pele e também a região do umbigo já está melhor cicatrizada. O método ele pode ser empregado em crianças com até 7 anos de idade ou até quando elas aceitarem ali a prática daquela massagem, porque também não é toda criança que ela vai se manter calma, vai se manter tranquila, ali porque ela vai ter que ficar em determinado período parada no mesmo posicionamento, ou talvez não tenha ali tanta facilidade com o toque. A massagem Xantala, ela possui algumas contraindicações. Ela não é indicada caso a criança venha a apresentar sintomas como febre, diarreia, resfriado, e para que isso não venha aumentar as complicações e consequências desses sintomas. Além disso, também ela é contraindicada em crianças que estejam com fome ou logo após ser amamentada. Por quê? Com fome porque a criança vai ficar irritada, ela não vai conseguir relaxar. E após ser amamentada porque tem um risco aí de regurgitação, de vômito, né? De refluxo, que é perigoso para a criança. Ela é uma técnica que ela pode ser aplicada diariamente. É importante que os pais percebam em qual horário a criança se sente mais confortável para receber aquela técnica. Pode ser ali após
após o banho, né? Um período que a criança estiver mais tranquila, que ela estiver já saciada. Durante a aplicação também é fundamental que o familiar ou o terapeuta que for aplicar a técnica higienize as mãos de forma adequada antes de realizar o procedimento da massagem, água e sabão, né? Se necessário também a aplicação de álcool. Além disso, é importante também retirar acessórios que possam machucar a criança, como anéis, pulseiras, relógio, né? Então, alguns aconselhamentos para a aplicação dessa técnica. O ideal é que tire completamente a roupinha do bebê, para que ele se sinta mais confortável e não corra também o risco de enroscar ali alguma peça de roupa durante a prática da massagem. E também vai proporcionar o toque maior, o estímulo psicomotor com o toque das mãos da pessoa que estiver realizando a técnica. Facilitar também a prática da massagem. Assegurar também que o quarto ou local onde a criança vai receber a massagem seja um local quentinho, que não tenha friagem, porque a gente sabe que a temperatura do corpo da criança ela é diferente da nossa temperatura, ele perde temperatura muito mais rápido, então ele esfria o corpo mais rápido, e isso pode causar desconforto para a criança e pode ser até perigoso. Alguns especialistas também indicam a utilização do óleo, então tem que ser um óleo que a criança já esteja ali habituada a utilizar, né? Um óleo que não venha provocar ali nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de perigo para a criança. É importante que não seja utilizado algum produto que tenha um odor ou um aroma muito forte, porque o bebê pode tocar aquele óleo com as mãos, levar os olhos, levar a boca durante a massagem, né? E pode causar ali algum mal para a criança. Escolher um local confortável, um local calmo, tranquilo, bem arejado, mas que não seja frio. Você pode repetir, então, a massagem de 3 a 4 vezes. Se o bebê demonstrar alguma irritação, algum desconforto com alguma das técnicas, o ideal é que não insista, que pare por aí. Porque senão a criança vai começar a ficar muito irritada e é o oposto do que a gente quer proporcionar para aquela criança. É importante seguir a sequência de movimentos. A gente vai ver tudo mais detalhadamente na prática, que eu vou dar um apanhado geral, tá bom? É importante, então, seguir a sequência, que é rosto, peito, braços, mãos, barriga, pés e costas. Então, essa é a ordem, essa é a sequência. É uma ordem que vai promover um relaxamento gradativo, um relaxamento gradual para o bebê. Alguns especialistas e médicos também da área acreditam ou entendem que após a massagem, o ideal é aplicar um banho morno, que vai aumentar ainda o tempo de eficácia daquela técnica, né? Vai aumentar o relaxamento daquela criança, pode levar a criança também a dormir, a descansar, né? Por um maior período. Então, qual que é o passo a passo da técnica da massagem? Como já foi falado, ela vai iniciar no rostinho, vai seguir pelo tronco e braços, depois pernas, costas. Então, pernas e costas, tá? Eu vou passar para vocês o roteiro passo a passo da técnica, tá? Eu não vou me ater aqui a detalhes de como que começa, de como que finaliza, mas lá, essa imagem aí, ela mostra mais ou menos algumas das técnicas, né? Não mostra todas não, mostra só algumas sequências. É bem simples, não é complicado, qualquer um pode empregar, tanto homem quanto mulher, pode realizar essa técnica com o bebê. É muito interessante essa técnica para acalmar o bebê, aqueles bebês que são irritados, né?
bebês que sofrem muito com cólica, então é interessante. Se você for realizar esse tipo de atendimento pediátrico, é interessante você ter esse tipo de conhecimento, tá? Então, na próxima aula, então eu falei, é curtinho, na próxima aula, no caso, na prática da Chantala, aí vocês vão reconhecer como que é a aplicação, tá bom? Então, eu sei que vocês já estão ansiosos por aprender a fazer a Chantala, mas a gente vai aprender na prática, tá legal? Então, até a próxima aula e qualquer coisa eu tô aí para tirar as dúvidas.